Daí, pessoal, mais uma resolução. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$ 10 por serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de... Bom, então eu tenho aqui, ó, que o valor do trabalho, do serviço desse cabeleireiro, do procedimento que ele estabelece, procedimento que ele realiza, né, o preço unitário, vou colocar aqui, ó, o preço é de R$ 10. E ele atende, com esse preço, 200 clientes. Então, isso aqui é como se fosse uma situação 1. Ó, isso aqui é o que eu tenho inicialmente. E aí, numa situação 2, o que ele está pensando? Ele está pensando em aumentar o preço. Então, ele vai aumentar de R$ 10. Aumentar o preço. E aí ele está supondo, ou ele fez uma observação e sabe, que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes, desses 200 que ele tem. Então, eu vou colocar isso, ó, cada R$ 1 a mais, né, porque ele vai aumentar o preço, cada R$ 1 gera 10 clientes a menos. Ok. E aí, então, ele está pedindo para que a renda do cabeleireiro seja máxima. Olha só, então aqui eu tenho a palavra máxima dentro de uma estrutura que provavelmente será representada através de uma função. Então, isso já me dá uma certa indicação de que a função será do segundo grau e que eu estarei trabalhando em relação ao vértice, ou x do vértice, ou ao y do vértice. Então, isso é uma visualização do exercício. Então, é um sentimento que eu observo no exercício, já que eu tenho essa palavra máxima aqui na pergunta. Bom, então eu vou buscar essa função. Tá? Eu quero a função da renda dele, né? Ele quer saber para que a renda seja máxima, qual deve ser o preço. Então eu vou em busca da renda. Bom, como é que eu encontro a renda de um determinado trabalho ou de um determinado serviço? Renda ou faturamento ou receita, né? Tudo igual, renda, faturamento, receita. Como é que eu encontro essa renda? Vou chamar aqui de R de X. Bom, a renda, vou colocar primeiro só a renda. Assim, ó, como é que eu encontro a renda ou faturamento de um determinado trabalho, de uma determinada atividade? É o número de clientes ou o número de vendas, né? Número de trabalhos realizados. Vou pôr assim como número de vendas, tá? Ou o número de clientes, ou o número de trabalhos realizados. E aí eu multiplico isso pelo preço praticado. Então, assim que eu encontro aquilo que eu vou recolher de faturamento, aquilo que eu vou recolher de receita. Então, é o número de vendas vezes o preço. Então, se eu quero construir a função R de X, eu vou dizer que é da mesma maneira, número de vendas vezes o preço. E esse X aqui, eu vou colocá-lo, vou fazer assim, ó, que o X para mim vai corresponder ao desconto ou ao aumento em relação ao número de reais que eu aumento. Então esse X é o número de reais. Então vou pensar assim, ó, quantas vendas eu tenho? Quantos clientes eu tenho? Eu parto de 200. Eu tenho 200, mas esses clientes serão diminuídos. Serão diminuídos quanto? 10 clientes por cada real dado de desconto. Como o X é o número de reais dados, então o número de clientes aqui, ou o número de vendas, é estabelecido como os 200 que eu tenho, menos a perda de clientes. Quantos clientes eu perco? Bom, eu perco 10x, ou seja, 10 clientes por cada 1x, por cada R$ 1 de aumento.
E aí eu multiplico isso pelo preço praticado. Qual é o preço que eu vou praticar? Bom, o preço era R$10, eu vou praticar R$10 mais uma certa quantidade X de reais aumentados. Então, mais X. Então, esse X é o número de reais que eu aumento. Cada R$1, 10 clientes a menos. E eu tenho essa lei. E agora eu opero isso. 200 vezes 10 dá 2.000. 200 vezes o X, 200x. Menos 10x vezes 10, menos 100x. E menos 10x vezes x, menos 10x ao quadrado. Então, agora eu vou reduzir aqui os termos semelhantes e, ao mesmo tempo, organizar essa função pelo grau. Então, a função fica menos 10x ao quadrado, mais 200x menos 100x dá mais 100x. E aqui mais 2.000. Então, está aí a função do rendimento, a função do faturamento. Muito bem, aí ele pede a renda, para que a renda máxima, qual deve ser o preço do serviço. Bom, então assim, ó, como tem a palavra máxima, como eu te falei, a palavra máxima é em situação de segundo grau, como de fato eu cheguei aqui numa situação em segundo grau, a palavra máximo ou a palavra mínimo me leva para vértice. Então, essa questão é feita através do x do vértice ou y do vértice. Como que eu vou saber se é x do vértice ou y do vértice? Bom, eu observo na pergunta. Ele pergunta, para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar quanto por serviço? Então, a pergunta é quanto ele cobra. Então, ele está se referindo ao preço. Então, a pergunta se refere ao x e não ao y, porque o y aqui, ó, o y, ele é a renda máxima. Se a pergunta fosse qual é a renda máxima, seria y do vértice. Mas como a pergunta é qual o valor que acarreta, qual o valor que tem como consequência a renda máxima, então se refere a x. Lembrando que x nada mais é do que o valor do aumento. Então, eu vou calcular aqui x do vértice. Como se trata de x do vértice, tá? X, eu poderia simplificar esta função aqui por 10, por exemplo, ou por menos 10. Eu poderia simplificar aqui, para deixar com valores menores. Isso porque eu vou trabalhar com o x do vértice. Se a pergunta fosse em relação à renda e fosse o y do vértice, eu não poderia simplificar, tá? No y do vértice, eu tenho que manter a função original. Tá? Quando se trata de x, calcular raízes, calcular x do vértice, eu posso simplificar a função, né? Os coeficientes da função. Quando eu tenho relação a y, eu não faço simplificação. Tá? Então, aqui eu poderia. Eu não vou fazer a simplificação, mas eu poderia. Então, aqui x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Essa é a fórmula do x do vértice. Substituindo x do vértice igual menos b, menos o b está aqui, ó, menos 100, divide por 2 vezes o a, 2 vezes o a que está aqui, ó, menos 10. Então, isso resulta menos o 100, divide por menos 20. E aí, o x do vértice é igual exatamente 5. Então, está aí o x, tá? 5. Aí, para nossa sorte, ele não coloca 5 aqui, ó, nas alternativas. Até porque o preço vai ser aumentado, né? Vai ser aumentado de 10 para cima. Então, não tem como virar 5. Mas o que é esse 5, então? Esse 5, olha só, é o x. Esse 5, ó, ele é o aumento, o número de reais aumentados. Então, são 5 reais aumentados. Então, eu tenho que ficar atento quanto a isso. Eu calculei o x do vértice, calculei o x de aumento para a renda máxima. Então, se o preço ele era R$10, e aí eu estabeleço um aumento de R$5, agora sim, eu tenho um novo preço, uma situação 2, com R$15 por procedimento. E aí eu vejo isso na alternativa D.
ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Eu procurei fazê-la de forma bem didática, bem completa e com alguns aspectos secundários de teoria também, para que tu tenha um aproveitamento melhor na questão, ok? Forte abraço, obrigado pela tua visita ao canal e até a próxima.